Dando sequência, então, especialista em captação de recursos para o município, Siconf, gestor municipal de convênios e contratos, convido para subir ao palco, Roberto Lima. Tudo bem, Roberto? Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. Roberto, só para explicar para o senhor como funciona as perguntas, no caso, nós temos um canal de WhatsApp onde o pessoal encaminha as perguntas para mim e eu lhe repasso elas. Tá? Então, pessoal, podem mandar as perguntas, o Bernardo já passou o número através, está lá disponível no site, fiquem bem à vontade para perguntar. É com o senhor, fica à vontade. Tá ótimo. Bom dia, eu sou Roberto Lima, especialista em captação de recursos para municípios. E a minha primeira pergunta é: quem aqui é do Executivo Municipal? Levanta a mão, por gentileza. Legislativo? Ótimo. Então, a gente vai ter bastante o que conversar aqui. Roberto, aproveito, acho que quem é vereador? Que é bom separar também. Tem bastante. Ótimo. Muito bem. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar de alguns tópicos e fiquem à vontade para fazer perguntas assim que as dúvidas forem surgindo. Captação de recursos em tempos de crise. Hoje a gente passa por um momento financeiro delicado, onde o prefeito, né, o gestor municipal, muitas vezes ele tem uma situação de tentar investir no seu município e não tem recurso. Né, e vocês, como vereadores, muitos aqui, recebem, né, ouvem a dor da comunidade, da população, e recebem essas demandas e tem que encaminhar para o prefeito. O que a gente precisa? Né? Passar alguns tópicos, até vou antecipar aqui, mas a gente vai fazer um apanhado geral sobre a captação de recursos, sobre como funciona, e vamos encerrar a palestra falando sobre a convivência entre os poderes, tanto executivo quanto legislativo, e quanto isso vai ser benéfico para o município de vocês. Então, vamos começar aqui com o plano de governo. A gente sabe que o plano de governo ele acaba sendo mais do que uma obrigação, ele acaba sendo uma bússola para aqueles que realmente fazem um plano de governo com planejamento antes da campanha e tentam implementar ele ao longo da sua gestão. E eu trouxe alguns exemplos. Tá? Um deles, um exemplo já do Tribunal do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, as propostas de governo para candidatos ao cargo de presidente da República. São informações, todas as informações que eu vou trazer aqui são informações públicas, estão disponíveis para consulta, e a gente pode ir lá e fazer o download tanto das nossas propostas, quanto dos órgãos estaduais e federais. Então, basicamente, todas as propostas se baseiam nesses temas. Saúde, educação, economia, segurança, área social. A sugestão para efetivar, de fato, uma boa e eficaz captação de recursos é que a gente divida as nossas propostas em 4 áreas. A primeira delas é separar as propostas por secretaria. E cada município vai ter uma organização de secretarias individual, à parte, de acordo com a sua realidade. Então, muitas vezes, quando a gente, enfim, coloca no nosso plano de governo que queremos mais iluminação na cidade, o setor de iluminação pública fica em qual secretaria? Isso não está definido lá no plano de governo que a gente registra. Tá? Depois de eleito, depois que assume a cadeira, que pega a caneta, é importante que a gente divida todas as propostas por secretaria de acordo com a nossa realidade. Aqui eu trouxe um exemplo, tá? Um exemplo real. Foi uma proposta ousada, ao total foram 129 propostas registradas no tribunal para que houvesse um sistema que contemplasse as necessidades de acordo com uma pesquisa que já havia sido feita pelo partido anteriormente. Professor? O que isso facilita? A visualização. O prefeito vai ter um controle mais efetivo. Ele vai poder chegar no secretário e perguntar para ele: escuta, meu secretário de saúde,
nós oferecemos lá 14 melhorias, 14 propostas para melhorar a saúde do nosso município. Como é que elas estão? O plano de governo que está lá registrado, ele vai ser usado depois para nos cobrar, quanto gestores, o quanto conseguimos realizar desse plano, o quanto ele foi efetivo, o quanto ele funcionou, o quanto eu consegui realizar dessas promessas. Então, para o gestor, isso fica muito bom. E para o vereador, isso é uma grande sacada. É fenomenal, porque tu consegue pegar o plano, seja situação, seja oposição, mas tu consegue ter o controle. Ir para o teu gestor e perguntar para o teu secretário. O secretário de Agricultura, lá no plano de governo que foi registrado, tivemos 8 propostas. Das 8 propostas, eu não vi nenhuma ser encaminhada até agora. O que eu posso fazer para ajudar a gestão municipal, o governo, a implementar essas propostas que são importantes para a comunidade? E o foco desse trabalho é direto no público-alvo. Quando a gente, acho que ficou meio baixo, não sei se todos conseguem ver, mas quando a gente consegue efetivar, de fato, concretizar uma proposta, quem é atingido, quem recebe isso, é a comunidade, são as pessoas que estão lá, que são os alvos dessas propostas. Então, dividir, essa é uma das primeiras dicas, dividir o nosso plano de governo em propostas por secretaria, tem funcionado nos municípios que a gente tem visitado, tem acompanhado, tem sido efetivo. E quais são os objetivos? A gente está aqui para fazer diferença na vida das pessoas, correto? Então, é melhorar a qualidade de vida, tornar a cidade um lugar mais agradável, dar acesso ao serviço à população, enfim. Vamos falar de desejos e obrigações legais. Todo mundo, independente de partido, de ideologia, vai querer mais saúde, mais segurança, mais educação. Nos municípios de vocês não vai ser diferente. Toda a população vai zelar e vai cobrar isso. Para a gente ter tudo isso, primeiro o município precisa arrecadar impostos e tributos. Depois ele precisa planejar como ele vai distribuir isso dentro da cidade, através do PPA, LOA, LDO, e aplicar esse recurso na cidade. E, por fim, e não menos importante, prestar contas de como esses recursos foram aplicados. E de onde é que vêm os recursos do município? O município vai tirar esse dinheiro da onde? Basicamente de tributos e taxas municipais e repasse do governo federal, repasse do Orçamento Geral da União. Tudo isso para o Caixa Único da Prefeitura, que vai ser distribuído ao longo desses projetos. O grande desafio é justamente juntar as propostas do plano de governo com o orçamento que temos de arrecadação municipal e o orçamento que vem da União. E aí fazer uma implementação dessas propostas. Vamos dar uma olhadinha nas finanças municipais. Eu trouxe aqui números aproximados de arrecadação versus receita. Constitucionalmente, temos na educação até 25% da receita destinada à educação, 15% para a saúde, folha de pagamento até 54%, e nós temos municípios que ficam abaixo e outros que ficam acima. A lei diz que até 54% com folha, 7% da receita para o legislativo. Em média, as prefeituras acabam investindo 3% da sua arrecadação em manutenção da cidade. E o investimento fica onde? Quando o prefeito, o vereador, o secretário resolve que a comunidade merece, precisa, mais um posto de saúde, mais uma praça, mais um asfalto, faz como isso, né? E aí se gera aquele conflito que a gente tem visto aí ao longo dos tempos, a prefeitura com recursos escassos, necessidades ilimitadas, a população toda vez, né, brigando e lutando para ter serviços de melhores qualidades, e o nosso gestor municipal sendo literalmente apedrejado. Até agora não trouxe nenhuma novidade, mas o que a gente faz com essa situação? E aí tem um rapaz chamado Albert Einstein, que diz que em tempos de crise, só a imaginação é mais importante que a inteligência. E a gente sabe o quanto a gente tem que se virar no município para fazer as coisas acontecerem. Então, falando de captação de recursos, o que eu trago para vocês é origem de recursos externos ao município. Onde buscar? Isso é fundamental.
Muitas vezes a gente ouve falar que não tem dinheiro, que o governo não traz. Houve um contingenciamento de gastos e o dinheiro que estava prometido, seja de uma emenda parlamentar, seja de um investimento que tivemos ainda na última década, aí, obras do PAC, não virá para o nosso município, não fará parte do orçamento dessa gestão. O fato é que dinheiro, eu costumo dizer isso sempre em todas as palestras, dinheiro tem, o que faltam são projetos bem estruturados, bem elaborados, para efetivar a captação desse recurso. Nosso governo estadual, apesar da crise que tem passado e tem servido de case para o resto do Brasil, nosso governo estadual tem também fontes de recurso destinadas a municípios, sejam elas através de transferência de impostos ou da consulta popular, que muitas vezes os municípios menosprezam a consulta popular e ela é um instrumento muito importante de captação de recurso e viabilizar todo um projeto que tem de interesse comum do governo estadual com os municípios. Isso é fundamental. Então, como sugestão, apesar do governo estadual, nosso Rio Grande do Sul não está passando por um momento financeiro, né, como já se viu em outrora, momentos bons, não deixem de participar da consulta popular, fazer a mobilização nos seus municípios, porque esse dinheiro vem. Tá? Às vezes demora, às vezes passa de uma gestão para outra, mas o dinheiro vem. Temos instituições, autarquias e fundações. E por que eu trouxe isso? Vou trazer um case rapidinho aqui. Tá? Tivemos um município, não vou abrir aqui qual foi o nosso gestor, mas ele tinha uma necessidade. Ele prometeu criar um centro cultural voltado para o tradicionalismo. Tá? Tinha um CTG na cidade, era um CTG já com muita idade, um CTG, um galpão mais velho, e ele prometeu, isso foi promessa de campanha, que ele ia modernizar, ia trazer um CTG modelo, um galpão modelo, bacana, bonito, para todo mundo ir lá, poder passar seus finais de semana, poder aproveitar. Depois de eleito, não tinha recurso para isso, foi bater no governo estadual, não encontrou respaldo, foi bater no governo federal também não, e pesquisando, o prefeito resolveu investir nas instituições, nas fundações, nas autarquias, e aí foi procurar na FUNAI. E a FUNAI indicou que existiam materiais de apreensão, provavelmente da Amazônia, extração de madeira ilegal, e que ele podia, sim, encaminhar um pedido de doação dessas madeiras, mediante alguma contrapartida de transporte. Ele fez isso, e hoje ele tem um dos CTGs mais bonitos do interior do estado, eu tive o prazer de conhecer. Ele fez um galpão de 2 andares, uma coisa espetacular, ficou lindo demais. Então, hoje, a gente já teve, inclusive, gravações do Galpão Crioulo lá, e são portas que a gente esquece de bater. A gente vai sempre nas mesmas portas. E a reflexão é justamente essa, que a gente procure alternativas para trazer a captação de recurso de fora do nosso município para implementar situações e implementar projetos que a gente precisa na nossa cidade. Não obstante disso, temos alguns agentes financeiros que oferecem financiamentos, porém são onerosos. São recursos que podem, sim, ser utilizados, financiamentos de médio e longo prazo, que vão viabilizar algumas obras necessárias nos nossos municípios. Eu trouxe alguns exemplos aqui, mas vamos falar de Siconv. Alguém aqui já opera Siconv? Alguém já fez algum projeto? Vamos lá, vamos falar bastante dele, então. Aqui vai falar sobre o decreto. Esse mesmo texto, não vou ler agora, mas ele está direto no portal, quando vocês vão lá fazer o login, ele está ali, é o mesmo texto. Aqui são 2 telas, a exemplo meramente explicativas. A primeira é de login, e a segunda ali uma tela onde são cadastrados os projetos. Tá? A proposta inicial, a pré-proposta, e, a partir dali, todo o acompanhamento. A palestra aqui não vai trazer para vocês o apertar botão. A ideia não é essa. Tá?
Tá? Existem cursos no mercado específico para operar Siconv. Como preencher, onde preencher, o que é importante colocar, como fazer. Tem critérios que são do sistema, se não preencher e não passa para a próxima tela, e critérios que são importantes para os técnicos analisarem depois nos ministérios em Brasília. Para que são esses recursos federais? Eu posso fazer projeto para captar recurso para que eu bem entender? Não é bem assim. É para quase tudo, mas não é para tudo. Execução de obras, execução de programas de interesse em comum. Obras sociais, culturais, obras públicas, saúde, educação, meio ambiente, enfim, a lista é longa. Vamos dar uma olhadinha rápida nelas. Transferência voluntária. O conceito são repasses de recursos federais não reembolsáveis a fundo perdido, tanto para prefeituras e ONGs. E vai abranger projetos, atividades, serviços, aquisições e eventos. Sobre projetos, nós temos alguns exemplos. Pavimentações de rua, construção de escolas, enfim, projetos que a nossa cidade precisa. Construção de praças, atividades, manutenção de vias públicas, por exemplo. Isso acaba sendo um grande calcanhar de Aquiles, porque é onde a população vê o trabalho efetivo da prefeitura. A gente costuma dizer que cano enterrado não dá voto, né? A pessoa foi lá, enterrou o cano, acabou a obra, ninguém viu. A rua, a capina, a limpeza da cidade, isso faz parte do dia a dia da população. Então, isso é importante, isso faz diferença na gestão municipal, tanto para o vereador, quanto para o assessor, quanto para o prefeito, para os secretários que andam na sua comunidade e recebem esse feedback da população. Serviços. Podemos captar recursos para serviços. Isso é importante. Locação de bens e equipamentos. Muitas vezes, por N situações, a prefeitura precisa fazer locação, muitas vezes emergencial, de algum equipamento. Tá? Podemos, sim, aplicar projetos para adquirir, vir um recurso para serviços. Reformas, consultoria de trabalhos técnicos específicos, inclusive para a captação de projeto. Tá? E trabalhos terceirizados, executados por órgãos que não sejam públicos. Tá? Aquisições, máquinas, equipamentos, trator, caminhão, ônibus, implemento agrícola, o que vocês imaginarem. Tá? Eu trouxe um exemplo aqui, por exemplo, freezer para a Feira do Peixe. Basicamente, toda a cidade tem uma Feira do Peixe próximo à época da Páscoa, que passamos agora. Então, a gente vê muitos municípios locando o material. Temos uma pergunta? Por favor. Como o vereador pode acompanhar os projetos cadastrados pelo Executivo? Só fazer login no Siconv? Excelente pergunta. O que acontece? O Siconv ele tem duas formas de consulta. Uma é pública e a outra é a privada, quem faz o cadastro. Então, dentro do município, nós vamos ter o prefeito, que vai ser o gestor municipal, que vai ter a senha do Siconv, a senha principal, e vai cadastrar tanto o GMC, que é o gestor municipal de convênios, a gente vai ver em seguida, quanto os seus secretários, os seus assessores, que vão fazer o cadastramento do projeto. A consulta pública ela é justamente para que a gente possa acompanhar o que o nosso município, e todos os outros municípios, mas o que nos interessa hoje são os municípios a qual fazemos parte, acompanhar o andamento dos projetos e o cadastramento deles. Não obstante disso, a relação entre o vereador e o executivo ela é de extrema importância. Se o gestor municipal tem um planejamento de captação de recursos e passa isso para o seu secretariado, não fiquem constrangidos de bater na porta do secretário e perguntar quais são os projetos encaminhados via Siconv, como eles estão encaminhados e se precisam da ajuda de vocês, enquanto vereadores. Tá? Temos, sim, uma questão técnica envolvida, mas temos uma questão política muito forte envolvida aí, nessa captação. Mais alguma pergunta? Ainda não? Fiquem à vontade. E eventos. Podemos captar recursos para eventos. Feiras, seminários, encontros, exposições, torneios esportivos de todas as naturezas. Basta consultar os editais abertos e fazer essa aplicação
do projeto. Vamos falar das 5 macroetapas, tendo uma visão geral de como funciona o processo de captação de recurso e cadastro via Siconv. A primeira parte, que é a preparação, eu costumo chamar de o rascunho do projeto. Mas não por ser rascunho, ele pode ser feito de qualquer maneira. Ele é um rascunho, é o pré-projeto, que vai acompanhar, ao longo do convênio, do início ao fim. Tudo que vocês colocaram ali e vai fazer parte do convênio. E o que vocês não colocaram, obviamente, não poderá fazer parte no futuro. Então, tem que ter muita atenção aqui. Depois de cadastrado um projeto no Siconv, o projeto vai para análise e seleção. E eu trago um exemplo. O Ministério da Saúde abriu um projeto de ambulâncias do SAMU. E aí colocou lá que ele vai distribuir 100 ambulâncias para municípios do Brasil. E ele recebeu 1.000 pedidos, 1.000 projetos. Tem um déficit aí de 900 ambulâncias. Como é que ele vai fazer para selecionar e cortar 900 municípios e conceder ambulância para apenas 100 municípios? Então, ele vai começar com um critério técnico. O projeto tem que estar bem estruturado. Se tem contrapartida, tem que estar lá especificada. Eu trago um exemplo para vocês de um caso real que eu participei, onde eu liguei para o técnico do Ministério da Saúde, conversando com ele, e eu disse, olha, a gente tem uma necessidade enorme, a gente precisa dessa ambulância, o que eu tenho que fazer? Então, ele olhou meu projeto, o projeto já estava encaminhado, enfim, e ele me deu uma dica. Ele disse, faz o seguinte, onde é que a ambulância vai ficar guardada? Vai ficar no posto de saúde, central. E a garagem é coberta? É, coberta. Tu tem como anexar uma foto do espaço onde a ambulância vai ficar guardada? Tenho, mas que diferença isso vai fazer? Ah, então, vai fazer muita diferença, porque aqui, dentro do Ministério, nós técnicos avaliamos que muitas das ambulâncias que o governo federal enviou para os municípios em outros anos, elas acabaram sendo degradadas por ficar o tempo. Depois de 2 anos, a ambulância estava um lixo. Então, nós, como técnicos, temos que usar de diversos recursos para fazer o corte, a seleção dos projetos. E um deles, hoje, para esse edital que está aberto, vai ser o local onde a ambulância vai ficar guardada. Porque senão a gente tem o sentimento que está enviando, apesar do projeto estar tudo ok, mas que vai ficar lá aberto, vai ficar o tempo, enfim, e esse dinheiro vai ser mal utilizado. O recurso que o governo federal está enviando não vai ser utilizado na sua totalidade, na sua plenitude, vai ter um tempo reduzido. Fizemos isso e fomos contemplados com a ambulância. Obviamente, não foi só pela foto, tá? Mas o contato com o técnico do Ministério, fazer uma ligação interurbana, ligar para Brasília, faz diferença. Apostem nisso, isso é bom, isso traz retorno. Terceira fase é quando o projeto foi selecionado pelo Ministério e o órgão gestor do convênio, seja ele Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil, 95% dos convênios são operados através da Caixa, tá? Chama o gestor para assinar o convênio. Aqui cabe uma ressalva importantíssima, política. O gestor foi lá assinar o convênio. Eu não vejo muita publicidade em cima disso. E é uma pena. Tá? Porque quando o prefeito vai lá assinar o convênio, como gestor, como ordenador de despesa, muitas vezes ele faz o registro. Mas esse registro não chega na população. Ou pior, ele vai lá fazer a assinatura desse convênio dentro do prédio da Caixa ou do Banco do Brasil, sozinho. E não leva o vereador. Aquele vereador que fez o lobby político, que ligou para o ministro, que ligou para o secretário, que ligou para o deputado, para o senador, ele não leva o vereador. E aí tem que levar, porque é aqui o momento que nasce, de fato, a transferência, quando tem a celebração do convênio, é onde foi acordado que o recurso está saindo de Brasília e vem para o Estado, vem para o município.
O dinheiro vem, ele é repassado pela Caixa em fases, dependendo do projeto, e, ao prestar contas, é liberada a nova etapa, a nova parcela. Então, chegando o dinheiro no município, vai para uma conta específica, e a execução desse projeto, temos o acompanhamento, a fiscalização e o encerramento. Mas em todas as partes, seja ela 5, 10 etapas, se for aquisição de bem, basicamente é uma etapa só, mas se for uma obra, vão ser várias etapas, e ao final de cada etapa é importante fazer a prestação de contas. E a última etapa, que é a prestação de contas, não à toa eu trouxe um desenho de uma bomba, porque nós vemos muitos e muitos municípios inscritos no CADIM, municípios que não conseguem mais oferir algum recurso, porque no passado foi feito um convênio, foi celebrado, recebeu-se o dinheiro, o valor, fez a aplicação e deu um problema na prestação de contas. E ficou lá. Se trocou de gestão e o município não consegue mais ter um recurso federal. Então, vamos falar um pouquinho sobre prestação de contas. É um dever constitucional, né, prestar contas, artigo 70 da Constituição Federal. Mas o que é mais importante são os reflexos da falta da prestação de contas. Tá? Isso é importante. Sempre ter atualizada a legislação, o que a gente tem. A prestação de contas, as leis vão mudando, a gente às vezes deixa de se atualizar, isso é importante. Estejam atualizados com toda a norma que trata sobre prestação de contas. Importantíssimo ficar de olho no edital. O edital vai trazer informações de aspectos técnicos e financeiros para a prestação de contas daquele projeto, daquele convênio que foi celebrado. Além do GMC, nós temos o OBTV, que é o operador que vai fazer o controle das transferências dos valores do governo federal para o município. E dentro do OBTV, temos também as etapas de controle e prestação de contas. Temos outra pergunta? Temos mais uma pergunta. Os projetos de feiras de calçados, por exemplo, que são anuais, cada evento deve ser feito um projeto ou fazendo um pode se tornar anual? Vamos lá. Não conseguimos reaproveitar projetos, porque cada projeto ele tem que estar inscrito no Orçamento Geral da União. Então, quando se abre uma janela para transferência de recurso, essa janela tem o foco exclusivo em todo o orçamento que já está lá destinado. O que a gente faz e o que a gente vê acontecer? O reaproveitamento de projetos que deram certo. Isso interno. O que tu não pode é fazer isso. Né? Não, seria ótimo se a gente pudesse fazer isso, mas não temos como escrever o projeto e receber esse valor uma vez e replicar ele e ganhar ele automaticamente ao longo de 3, 4 anos. Isso não tem. Todo ano a gente tem que ir lá e inscrever o projeto novamente, até porque o orçamento muda. O que acontece é que em torno de 8 mil projetos de transferência voluntária são abertos todo ano pelo governo federal. Nem todos são aplicáveis aos nossos municípios, porque eles vão trazer critérios dentro do edital de população, critérios de desenvolvimento social, uma série de critérios para aplicar esse edital ao município pretendente. O que a gente pode fazer é ficar de olho nos editais, ver qual edital ele é compatível com a nossa realidade, se tem uma feira e ela tem possibilidade de captação de recurso federal, podemos sim utilizar esse projeto para aplicar no próximo ano, oferir esse ganho e fazer isso consecutivamente, sem nenhum problema. O que não dá para fazer de forma automática. Ainda falando sobre os aspectos importantes sobre a prestação de contas. Ao final de cada projeto, nós temos um prazo legal de 60 dias, seja do encerramento da vigência ou da conclusão da execução, o que acontecer primeiro. Quem aqui não tem medo, né, do executivo de uma tomada de contas especial, né, a tão temida TCE? E um TCE só é aberto quando não é feita a prestação de contas
dentro do prazo, ou ela é feita dentro do prazo e não é aprovada por algum motivo. As sanções aplicadas aos responsáveis pode ser devolução do valor, além da devolução do valor, multa, e essa multa pode chegar a 100% do valor, então nós já temos 2 vezes o valor. Essa multa ela pode vir acrescida de juros, e depois temos inscrição do município no CADIM, inegibilidade, ajuizamento de ação penal pelo Ministério Público e por aí vai. Temos a improbidade administrativa, que está na Lei 8.428 de 92, inciso 6º, artigo 11. Vamos falar agora das transferências e como elas funcionam. Tivemos lá o nosso projeto, foi aprovado, ok. O governo elegeu 2 operadores financeiros, Caixa e Banco do Brasil, e a Caixa teve uma sacada sensacional. Ela disse, olha só, eu tenho 95%, 98% dos volumes de transferência que vem do governo federal para os municípios. E eu estou tendo problema, porque o prefeito nem sempre consegue me atender. O prefeito não é o cara que vai lá executar o programa. O vereador não tem essa gestão, ele não consegue ir lá e fazer. Acaba na mão de quem? De uma indicação do prefeito, o GMC, enfim, era uma indicação do prefeito. Aí a Caixa teve a sacada de criar o GMC. Ela disse, eu vou dar um nome para isso. Essa pessoa eu vou chamar de gerente. Então, é o gestor. É o gestor municipal de convênios e contratos. E aí ela criou um perfil. A pessoa precisa conhecer dos programas, buscar a efetividade dos contratos, comprometer-se com o interesse público, conhecer os ciclos de gestão de contratos, comunicar-se com clareza e tempestividade a todos envolvidos no processo, articular bem todas as diferentes áreas da prefeitura para viabilizar o convênio e, por fim, facilitar esse relacionamento que a Caixa tem com o prefeito ou com o município. Então, o conceito de GMC, do Gerente Municipal de Convênios e Contratos, é um funcionário da prefeitura, indicado pelo prefeito, com foco estratégico em acompanhar e agilizar todo o andamento dos convênios com a Caixa, articulando as diversas áreas da prefeitura. E o perfil e atuação do GMC? Orientação a resultados, capacidade de negociação, visão sistêmica, bom relacionamento interpessoal, enfim, comunicação, foco, entrega, resultado. Esse é o perfil do GMC. Nos municípios de vocês, quem conhece o GMC hoje atual do município, levanta a mão. Tem esse perfil? São pessoas boas? Beleza. Tem que ter, viu? Vamos dar uma olhadinha só em alguns exemplos de transferência, porque eu vejo que tem muitos municípios que não buscam isso. Então, como é importante a gente ver exemplos, né? Eu vou trazer um exemplo de uma cidade da região metropolitana. Uma cidade que foi emancipada há 25 anos, uma cidade nova, um município recente, e ele teve já mais de 10 milhões de valores que foram oriundos do governo federal para o município através da gestão da Caixa. Tiveram outros convênios, outros valores, mas gerenciamento da Caixa, isso é uma informação pública, todos vocês podem consultar de todos os municípios, os seus e os municípios vizinhos, para vocês terem uma ideia de como está a região e como estão buscando a efetividade desses contratos. Então, o município teve lá mais de 10 milhões ao longo aí de 25 anos. E aqui nós temos a capital do nosso estado, Porto Alegre. Em Porto Alegre, mais de 811 milhões já foram repassados do governo federal para obras, projetos, eventos na capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Convido aos senhores a pesquisar dentro do site da Caixa e acompanhar quanto cada município dos senhores e das senhoras já recebeu de transferência do governo federal, gerenciado pela Caixa Econômica Federal. Hoje, existe o lançamento da plataforma chamada Plataforma Mais Brasil. A gente vê que tem ali alguns módulos ainda em construção. A ideia é muito boa, é gerenciar toda a fonte de transferência. Isso é novo, isso é dessa gestão. Eles vão trazer aí
uma verificação e um acompanhamento melhor das transferências e de como elas estão sendo aplicadas. A ideia é muito boa, o projeto é muito bom, vou torcer para que funcione. Agora, todos vocês devem estar se perguntando, e como é que eu consigo que um projeto seja realmente aprovado lá em Brasília, lá pelo Ministério, e que esse dinheiro venha parar aqui no meu município? Porque até agora a gente viu a situação do município, que não é muito boa, a gente viu que dá para buscar esse valor, que dá para fazer projeto, mas e como é que eu consigo aprovar esse projeto? Só tem um jeito. Uma andorinha só não faz verão. Então, se temos aqui um público qualificado, com vereadores, eu peço a vocês, ao voltarem para o município, para os municípios de vocês, procurem o gestor municipal, procurem a prefeitura, procurem os seus secretários e se ofereçam para ajudar. Tá? Esses recursos fazem diferença e a gente só consegue trazer se a gente somar executivo, legislativo e todo mundo estiver realmente empenhado em buscar esses valores. Primeiro, o projeto tem que ser bem elaborado. Não adianta ter toda a política e toda a boa vontade do mundo se o GMC fez um projeto porcaria. Tá? Se o projeto está cheio de furo, se o projeto não atende o edital, se o projeto não cumpriu os prazos, não tem político que resolva. Tá? Não tem como. É impossível. Então, primeiro passo, o projeto tem que ser 100%. O projeto não pode ser meia boca. O projeto tem que contemplar todas as etapas do edital. Todas. Não pode ter nenhum furo. Se o projeto tiver furo, dá para remendar até por ali. Mas se ele estiver ruim, não tem como aprovar. Network com os técnicos dos ministérios. Faz diferença. Falem com os deputados, falem com os senadores, com seus amigos políticos, porque eles têm canal direto com os ministros, canal direto com os técnicos, com quem faz a coisa acontecer. Então, por favor, procurem eles. Temos mais uma pergunta? Talvez demorou um pouco para entrar a pergunta aqui. Não tem problema. Mas vamos lá. Para maquinário, também funciona da mesma maneira para a questão de local, para guardar, manter? Vereador Castelo, Cachoeira do Sul. Vamos falar de maquinário. Basicamente, temos... acredito que a pergunta seja com relação ao maquinário agrícola ou maquinário industrial para a manutenção da cidade. Via de regra, máquinas agrícolas elas têm uma condição melhor do que um automóvel para intempéries. Elas estão preparadas para o campo. Né? E uma máquina industrial, seja para pavimentação de asfalto, para limpeza urbana, também tem uma preparação melhor do que um automóvel, do que uma ambulância, enfim, com relação às intempéries. Então, não se aplica muito a isso. Isso não quer dizer que não tenham outros critérios importantes que tenham que ser levados em conta e que o técnico do Ministério possa dar essa dica para vocês. O relacionamento com os operadores financeiros. A Caixa ela tem, via de regra, treinamentos, um calendário de treinamentos anual para qualificar os GMCs e qualificar os técnicos da prefeitura. E, muitas vezes, a gente acaba entendendo que somente quem opera, seja o BTV, seja o GMC, tem a possibilidade de ir lá na Caixa fazer e participar desses cursos. Não é bem assim. Vereadores, vocês podem sim fazer parte desses treinamentos da Caixa. Mesmo que vocês não vão operar, é importante ter esse network, esse contato, estar por dentro do assunto e conhecendo quem são as pessoas que vão viabilizar isso. Acontece, muitas vezes, do deputado ligar e dizer para o vereador, olha só, tem um projeto agora que saiu lá de tal município e está disponível, cadastra agora aí no teu município que a gente vai conseguir. Se o vereador tem um contato com o operador financeiro, com a Caixa, isso facilita. Porque nem sempre a vontade política ela é suprema. Ela influencia, ajuda muito. Mas se a gente não tiver o contato do técnico, isso às vezes pode impedir, enfim, que algum projeto seja viabilizado. E não preciso falar para os senhores, né? Contato, network com senadores, deputados, com as bancadas, isso é fundamental. Todo senador, todo deputado tem anualmente emendas
valores que giram em torno de 16 milhões para fazer emendas ao Orçamento Geral da União. Vem depois o corte, e muitas vezes os municípios que forem indicados lá no início do ano, no meio do ano, perdem lá as suas transferências, as suas indicações políticas, porque houve corte do Orçamento Geral da União. Isso não quer dizer que o projeto de vocês tenha ido por água abaixo. Aproveitem o projeto, mesmo que não tenha emenda parlamentar, para procurar nos editais abertos dos ministérios, se é possível aplicar para algum edital aberto, e mesmo assim, apesar de não ter a emenda parlamentar, fazer com que o recurso venha para o município. Então, baseado no que a gente viu até agora, e na minha experiência pessoal, eu digo que não tem receita de bolo. Tá? A gente já rodou pelo Estado, já rodei fora do Estado, a gente pesquisou muito sobre isso, e a conclusão e a sugestão que eu deixo para os senhores é a criação de uma central de projetos. Por quê? Porque o GMC sozinho dentro de um município, ele não consegue fazer mágica. Se o gestor municipal tiver uma equipe de captação de recursos, com GMC, com técnico, arquiteto, engenheiro, agrimensor, topógrafo, enfim, o operador financeiro, o contador, que é a pessoa que sabe da conta da prefeitura, e que vê a movimentação chegando, o administrativo, o político, o advogado, o jurídico, essas pessoas vão fazer com que o projeto seja bem estruturado e com que a continuidade do projeto tenha efetividade ao final. A sugestão, então, é sempre um grupo de trabalho multidisciplinar, focados em uma só direção, pesquisando e processando dados para que a tomada de decisão seja efetiva, e, muito importante, conectando pessoas e processos. Afinal de contas, quando a gente vai lá e celebra um convênio, essa assinatura de contrato reflete na vida das pessoas. Ninguém nasce, ninguém morre, ninguém vive no Estado ou na União. Todo mundo nasce, cresce, vive e morre no município. Então, quando a gente faz isso, a ideia é justamente facilitar e qualificar a vida dessas pessoas. Não esqueçam, por favor, da parte política. Chamem o deputado, chamem o senador, chamem o ministro, chamem o secretário do Estado, o vereador, para participar da inauguração da obra. Isso faz muita diferença. E não esquecendo, gente, vamos reportar as nossas conquistas, vamos comemorar, vamos publicar. A população tem que saber o que o prefeito, o que o vereador está fazendo na cidade. Estou aberto a perguntas e deixo aqui os meus contatos. Fico muito agradecido, desejo sucesso aos municípios de vocês e contem comigo. Muito obrigado. Roberto, tem duas perguntas. Vamos lá. A liberação de verba e conforme abastecimento e não prestação de contas tranca a verba vinculada? A liberação de verba e conforme abastecimento e a não prestação de contas tranca a verba vinculada? Não sei se deu para entender. Vamos lá. Se a liberação de verba sem prestação de contas tranca. Se não prestou contas, o processo não vai adiante, não tem o que fazer. Tem que prestar contas, e mais do que prestar contas, tem que fazer isso de forma correta. A prestação de contas, ela precisa ser aprovada. Tá? Então, é importante o acompanhamento e a fiscalização de cada etapa do processo. Tem uma pergunta aqui do vereador Osório de Santa Rosa. Vamos ver. Liguei para uma empresa para comprar uns equipamentos e recebi orçamento. A ideia é doar para o município os equipamentos. A empresa... Osório, essa é a última parte aqui. Pelo que eu entendi aqui, então, a empresa estava querendo cobrar um valor a mais se fosse para órgão público. Qual era o equipamento? Era uma máquina? Pessoal, antes de sair, eu tenho uns recados aí, por gentileza. Então, assim, para tirar a dúvida do colega aqui, o que acontece? Via de regra, eu costumo usar o exemplo do asfalto. Tá? Quanto custa 1 quilômetro de asfalto no município de vocês? Alguém tem uma ideia? Fica na faixa de 1 milhão o quilômetro. Tá?
Aí eu digo, se eu tenho uma fazenda, eu quero asfaltar 1 quilômetro dentro da minha fazenda, eu vou pagar 1 milhão? Vou. Pagar 500 mil. Então, isso é uma prática no Brasil. Tá? A gente não tem muito como fugir disso. As empresas que estão aí, elas precisam... Se a empresa presta serviço para um particular, de alguma maneira, ela pode tentar, inclusive, sonegar algum imposto. Para órgão público fica muito difícil. Então, ela calcula aí, além do lucro que ela vai ter, a possibilidade do município não pagar, a inadimplência, o atraso, né, e toda a questão de impostos. Então, via de regra, sim, toda aquisição para órgão público acaba tendo um preço maior. Então, a Lei 8.666, a 866, a Lei de Licitações, ela traz dispositivos para tentar coibir esse tipo de situação. Em alguns casos conseguem, outros não, mas, enfim. Tá. Temos uma última pergunta. A licitação agiliza a liberação do recurso já cadastrado e aprovado pelo SICONF? Vereador Paulo César. A questão da licitação não é uma opção, é uma prerrogativa. Tá? Quando a gente tem um valor... Vamos usar o exemplo do equipamento. Aqui temos cadastramos um projeto, Ministério da Educação. Tá? Academia para terceira idade. Beleza. A gente vai lá, recebe, faz o encaminhamento, a proposta é aceita, vem o valor para o município. O que a gente precisa fazer quando chegou o valor? Licitação. Não foge disso. Tem que fazer licitação. A partir da licitação, vai ser decidida qual a empresa vencedora e ela vai seguir a implementação dos equipamentos numa praça, enfim. A licitação ela é necessária. Isso aí, muito obrigado. Antes do professor Kleber quer dar uma palavrinha. Agradeço, professor, pela muito obrigado, estou à disposição. Explanação. Muito obrigado. Pessoal, peço que vocês, quem pegou térmica e cuia, levem de volta lá e deixem lá para o pessoal de apoio. Não esqueçam de assinar a lista de presença que está aqui na saída. Kleber, fica à vontade. E não esqueçam, às 14 horas hoje. Muito obrigado. É rapidinho, tá? Só para o pessoal estar me... Professora, você vai dar uma aula hoje à tarde? Não, né? É sexta-feira, após o conselheiro Pedro Henrique, que vem palestrar aqui também. Tá? Meu assunto vai ser licitação, vou falar sobre a inexigibilidade, licitação e dispensa, conjugado com licitacom. Eu tenho um aluno que fez uma pesquisa dos 497 municípios, quais são os municípios que estão hoje registrando o licitacom, dentro da eficácia e eficiência e a relação do TCE nessas ações. Se realmente o licitacom é eficaz e se o licitacom é eficiente. A pesquisa já tem resultados, a pesquisa vai para a academia e é os municípios de vocês, tá, pessoal? Só para considerar ali o professor Roberto, tá? Pela uma necessidade que eu tinha de falar um pouco mais da prática, eu trabalhei por 3 semanas aqui no curso Inler sobre os recursos federais, mas me faltou aquela parte prática, e eu trabalho muito com a fiscalização de controle desses recursos. Então, estou trazendo um cara prático, espero que vocês tenham gostado da atuação do professor Roberto. Agradeço, professor, realmente eu acompanhei todo o seu trabalho, é muito prático, né? E sempre somando aí para o conhecimento de todos. Certo, pessoal? Muito obrigado.